Olá, bem-vindos à nossa terceira aula desse curso. Hoje vamos falar sobre sensores. Sensores são uma tecnologia muito importante para integrar os nossos sistemas. Isso porque eles têm a capacidade de perceber o ambiente. Então, eles podem perceber a temperatura, eles podem perceber a quantidade de luminosidade, eles podem perceber a distância entre o sistema e um objeto qualquer, eles podem perceber a presença de uma pessoa, se algo está inclinado ou não, dentre diversas outras coisas. Então, tudo que a gente tem relação com os nossos sentidos, né? Então, um cheiro de gás, um sensor pode perceber isso. Se tem alguém falando, um sensor pode perceber isso. Se tem alguém encostando no equipamento, um sensor pode perceber isso. Tudo que a gente consegue ver também o sensor pode perceber, através de câmeras e através de sensores específicos para características específicas do ambiente, né? Então, eles são muito interessantes, muito importantes e de uma variedade muito grande, né? Então, é sempre importante a gente estar estudando as novas capacidades que todos os dias surgem através de sensores diferentes. Aqui a gente tem uma grande variedade de sensores. Iniciando aqui pelo sensor ultrassom, que mede distâncias. Aqui eu tenho 4 tipos de acelerômetros, que medem a inclinação. Todo celular, inclusive, tem isso para saber se ele está inclinado para um lado, inclinado para o outro, se ele foi levantado, por exemplo, para acender a tela, até para saber se a pessoa caiu. Tem vários algoritmos que interpretam os valores dos acelerômetros para descobrir quedas e comportamentos inesperados. Aqui a gente tem um sensor de umidade do solo, que você pega na terra, né, na sua plantação, enfia e descobre se lá dentro está úmido ou não, se você precisa regar. Aqui a gente tem um comunicador via radiofrequência. Nesse caso aqui a gente tem um atuador e um sensor. O atuador é o que emite o pulso, né? E o sensor, que é o que a gente vai, por exemplo, ligar aí no Arduino e perceber o ambiente, é o que recebe essa radiofrequência e realiza ações a partir disso, por exemplo. Aqui a gente tem comunicadores Bluetooth, que da mesma forma como os transmissores de radiofrequência, eles funcionam às vezes como sensor, quando o Arduino recebe algum comando, ou como transmissor, quando ele está emitindo algum comando. Esses são 2 tipos de Bluetooth diferentes, um que é de Bluetooth Low Energy e um que é do normal. Aqui a gente tem um sensor de luminosidade. Aqui a gente tem alguns botões. Então ele percebe quando você aperta o botão. Esse tipo aqui de botão, ele é muito utilizado para saber quando você chega, por exemplo, você tem uma impressora 3D, e aí você chega no máximo que a impressora tem. Ou então você quer regular o tamanho com base no final dela, né? Daí quando alguma coisa aperta aqui, ele sabe que encostou e que você deve fazer alguma coisa a partir daquilo. Esse aqui é bem interessante, você pode usar com Arduino, mas é meio inesperado, né? É um sensor de leitura digital. Esse aqui é um sensor de leitura de RFID, que é tipo aqueles cartões que você usa no metrô, por exemplo. Aqui a gente tem um sensor que percebe gases, nesse caso aqui, gás de cozinha. Esse aqui é um sensor de presença. Esse daqui é um sensor de som. E por fim, um sensor de batimento cardíaco, que você coloca aqui no seu pulso, ele emite uma luzinha, igual você tem em relógios de corrida, relógios inteligentes, essas coisas. Você tem um sensorzinho similar a esse dentro, ele emite uma luz e recebe o valor de volta a partir de quão rápido o seu coração está batendo. Então esses são os nossos sensores. Vamos testar algum deles? Aqui então a gente tem o LDR, Light Dependent Resistor. Então a gente tem aqui com a sua ligação. Esquemático dessa ligação, né? A gente inicia desenhando o LDR, o sensor. Ele é ligado em um resistor.
De uma ponta fica os 5 volts, que é o positivo, e na outra ponta fica o GND, que é o negativo. É como se a gente estivesse sempre passando uma corrente pelo LDR, e para evitar que haja um curto, a gente coloca um resistor no meio de 10 kΩ. A gente mede o que está sendo passado aí, o que passa pelo LDR, com o sinal. Acontece que, quando tem mais luz, a resistência do LDR fica menor, Light Dependent Resistor. Da mesma forma, se a gente tiver pouca luminosidade, a resistência dele vai aumentar, fazendo com que haja menos força, menos corrente chegando no sinal. A gente observa aqui o positivo, o negativo, um resistor de 10K e o fiozinho para o sinal, que é como o Arduino vai fazer a leitura do valor do LED. Aqui a gente tem a conexão, o verde está ligado no A0, o azulzinho no GND, que é o negativo, e o positivo aqui no 5 volts. Falando aqui da leitura do nosso sensor de luz, ele vai ser lido através de um comando chamado analog read. Mas o interessante é que aqui em File e Examples, ele tem diversos exemplos, né, de como utilizar funcionalidades básicas do Arduino. E uma delas é a leitura de um sensor analógico, por exemplo. Aí aqui ele tem a comunicação serial, para a qual a gente vai enviar as informações e vai poder exibir na tela, através da portinha USB. Ele cria uma variável aqui e me diz que ele vai ler aqui a porta A0, que é a porta analógica 0. Em seguida, ele vai imprimir na tela o valor do sensor. Ele vai fazer isso a cada milissegundo aqui, apenas para estabilizar e não ficar uma coisa muito contínua. Bem, então aqui eu baixei o programa para o nosso sensor e ele já está funcionando. Como é que a gente checa isso? Basicamente eu venho aqui em Serial Monitor, ele vai aparecer uma abinha aqui embaixo e vai começar a mostrar valores. Esses valores são a leitura do sensor. Como está claro, ele está com valores altos. Se eu, por exemplo, colocar o meu dedo em cima, ele vai diminuir o valor, certo? Já se eu colocar uma luz forte em cima, como por exemplo uma lanterna, ele aumenta o valor. O botão aqui é conectado da mesma forma que o LDR. A gente liga ele numa porta analógica, a diferença é que ele só vai variar entre 0 e 1023. Então, ou vai ser 0 ou vai ser 1023 sempre, porque ou o botão não vai estar pressionado e vai estar passando apenas aqui o GND, né, que não vai ter uma ligação entre o positivo e o sinal, ou a gente vai apertar e vai passar aqui o sinal positivo, levando a porta do Arduino a perceber a tensão máxima aí. O programa que a gente vai usar para ler o botão é exatamente igual ao programa que a gente usou para ler o LDR, o sensor de luz. Porque a gente também colocou ele numa porta analógica. Mas ao invés de ele nos dar valores intermediários, né, ele vai simplesmente nos dar o 0 ao 1023, como eu comentei. O programa que a gente usa, né, para ler o botão é exatamente igual ao do LDR. Então a gente vê aqui que está lendo 0 e quando eu aperto o botão, ele lê 1023. Aqui. Esse aqui é o sensor ultrassom. Como é que ele funciona? Basicamente, ele emite uma onda de um lado, uma onda ultrassônica. A onda bate em algum objeto e volta e é recebida pelo outro lado do sensor. Internamente, né, pela biblioteca do Arduino, ele calcula o tempo que demorou para receber e converte isso na distância que o objeto está do sensor.
Então, esse sensor ultrassônico é um sensor de distância. A gente tem duas portas, o trig e o eco, que a gente coloca aqui em duas portas digitais, uma PWM e a outra não. E a gente tem aqui os 5 volts e o GND. Para a gente ligar o nosso sensor ultrassom, a gente vai usar aqui um tutorial da Maker Hero, que ensina como conectar ao Arduino e mostra o seu funcionamento. Então, como eu falei, ele emite um sinal, uma onda ultrassônica, e retorna recebendo aí um pulso e calculando a distância, né? Você pode fazer isso na mão, através de alguns cálculos, né? Mas aqui eles recomendam a gente usar uma biblioteca. Eu acho interessante mostrar isso para vocês, porque existem muitos sensores, etc., que é muito mais fácil da gente utilizar caso a gente tenha uma biblioteca, que alguém já fez algo pra gente, né? Já fez aqueles cálculos e já fez funcionar corretamente. Então aqui a gente baixou o zip. Então aqui a gente tem a nossa ideia do Arduino. A gente vem aqui em cima em Sketch, Include, Library e Add Zip Library, que foi aquele arquivo que a gente acabou de baixar. Então ele está aqui na mesa, Ultrasonic Master Zip. Então foi corretamente instalado. E agora a gente pode utilizar o código que ele nos tem aqui para fazer o sensor funcionar. Então a gente vê aqui que a gente mantém o void setup e o void loop. Ele define aqui o pino 4 com esse nome, né? Pino trigger. Ele define o pino 5 como pino eco. Ele inicializa o sensor aqui nos pinos definidos, né? Que a gente definiu. Faz o serial begin para a gente conseguir ler o valor do sensor aqui naquela telinha de baixo. E ler as informações do sensor. Ele calcula um tempo aqui, que foi utilizado para saber a distância, né? Ele calcula um tempo aqui, que foi o que demorou para a onda ir e voltar. E aqui ele converte essa distância em centímetros ou em polegadas. E apresenta aqui as informações para a gente. Ele está medindo isso de 1 em 1 segundo. E aqui a gente tem o sensor funcionando, né? Temos aqui a distância para um obstáculo, que ele está medindo aqui, que é em torno de 12 centímetros. Aqui está o meu obstáculo e eu posso medir a partir da bordinha ali do sensor até o obstáculo é realmente em torno de 12 centímetros. Agora, se eu aproximar mais o objeto, ele vai diminuir a distância. Então aqui agora, a gente pode perceber que o objeto está em torno aí de 6 centímetros e alguma coisa, quase 7, que é o que ele tem aqui pra gente. Bem, então chegamos ao final dessa nossa terceira aula, que falamos sobre sensores. Os sensores são muito importantes aí para qualquer sistema, porque eles percebem o ambiente. A gente viu alguns tipos de sensores diferentes, assim como também o funcionamento desses sensores junto com o Arduino, como por exemplo o sensor de luminosidade, um botão e um sensor de distância, conhecido como ultrassom. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!